Não, só um minutinho. Vocês vão ver o quê? Que a criança primeiro resiste pra caramba pra ir pro time-out. Você não vai dizer, vá sentar, sei lá. Você pode chamar, vamos chamar de castigo, cantinho do pensamento, o que for, não importa. O que vocês chamarem, gente, todo mundo, o importante não é o que você chama, mas é que você seja consistente, você sempre chame pelo mesmo nome. Então, você vai ver que inicialmente a criança não vai querer e vai resistir. Com o tempo, ela mesmo já vai. Sabe? Ela mesmo já vai, que ela já percebeu que fez uma coisa errada e ela mesmo vai. Próximo, por favor. Então, algumas dicas para a gente implementar, certo? Primeira coisa, gente, sério, eu sei, quanto mais conhecimento vocês vão criando, mais entusiasmados vocês ficam e ficam querendo comentar. Mas pensa no outro também, que atrapalha, muita conversa atrapalha. Vamos lá. Então, decidir que comportamentos vão levar a criança ao time-out. De preferência, mais sérios, e a criança deve saber exatamente que comportamentos. Lembra da história dos termos precisos? E aí a gente não vai dizer, você foi mal criado, vai pro time-out. O que é mal criado? Você tem que dizer, você bateu no seu irmão, ou você cuspiu ou chutou. Você tem que dizer o que ele fez. Não só dizer o que ele fez, mas também mandá-lo pro time-out toda vez que ele fizer aquele comportamento. Então você pode até criar a lista, se ele cuspir, se ele bater, se ele morder, se ele darará, todas as coisas que você considera mais séria, e toda vez que ele fizer aquele comportamento, você vai ter que chegar, você bateu no irmão, time-out, pronto, certo? Aí você precisa decidir que comportamentos e dizer exatamente o que foi. Decidir que área vai ser a área. Por quê? Ela pode ser uma cadeira, a quina da parede, um cômodo da casa. O importante é que o local deve ser desprovido de estímulos que possam servir de reforços, certo? Então, assim, se você manda para o quarto dele, o quarto é cheio de brinquedo, tem um vídeo, tem um videogame, isso é time-out? Não. Isso é reforço, exato. Ele vai começar a fazer para poder ser mandado para o quarto. Outra coisa, decidir quanto tempo será cada time-out. Aí eu falei, de preferência por períodos curtos. Gente, de novo. De preferência por períodos curtos, segundos ou poucos minutos. O importante é que a criança seja colocada toda vez, né? E não o tempo que ela vai passar lá. E ser consistente em mandar a criança para o time-out imediatamente após ter exibido o comportamento. Próximo. E aí, outra coisa que é importantíssima, gente, que é muito engraçado, os pais fazem muito isso intuitivamente, assim, fazem uma errada, né? Não, assim, você não pode dar atenção à criança quando está levando ela para o time-out. Basta dizer, você fez X, vai para o time-out, eu castigo, ou seja lá o que você quiser dizer. Depois você não precisa mais falar, olhar ou dar qualquer atenção. Contato físico, se necessário, para guiar a criança até a área. Então, o que acontece? Tem pais que ficam assim, o tempo todo reclamando. Vai levando para o time-out, mas reclamando. O que você está fazendo, gente? Você está dando atenção. E aí ele pode... Assim, eu não sei se você está reforçando, mas corre o risco de ser um reforço. Porque se ela fez uma coisa errada, aí você vai lá reclamando, mesmo que ela vá pro time-out, ela gostou tanto da atenção que ela recebeu, que ela vai continuar fazendo isso, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então você diz, calmamente, não precisa nem mudar o tom de voz. Você bateu no seu irmão, time-out, pronto. Sim, sem estresse, sem alteração. Se a criança tinha que cumprir com alguma demanda quando ela foi para o time-out, por exemplo, se ela derrubou os livros, ela estava organizando os livros, derrubou tudo e bateu no irmão, aí vai ter que ir para o time-out. Quando ela voltar,
ela deve ser reapresentada a demanda. Por quê? Porque senão ela vai aprender que o timeout é uma forma de quê? De escapar uma demanda. Exatamente. Então, tipo, ela fez... Porque aí entra aqueles conflitos. Olha só, ela tinha que fazer uma demanda, mas ela fez um comportamento que tem que ir pro timeout. E agora, o que é que eu faço? Né? Tipo, se eu levá-la, ela tá escapando. Mas se eu não levá-la pro timeout, eu tô deixando que ela faça comportamento. Então, você leva para o timeout, mas depois ela não vai poder escapar. E aí os pais dizem para mim, mas olha só, quando eu trouxe, ela saiu do timeout, ela fez a mesma coisa de novo. Vai de novo. Quanto mais ela praticar, melhor. Porque ela vai perceber que você está falando sério. É como tocar na chaleira quente. Toda vez que ela faz isso, ela vai para o timeout. Até ela vai testar. E aí ela só vai lhe levar a sério quando ela perceber que você está falando sério. Então, gente, é muito importante que vocês sejam consistentes, certo? Porque senão vira bagunça. E ela não vai ter... Perde a moral. Perde a moral mesmo. Porque o que é mais forte é a consequência. Mais do que qualquer coisa. E a criança só pode sair do timeout quando estiver exibindo comportamento apropriado. E o que é o comportamento apropriado, né? O que é quieta? Assim, eu tentei dizer, mas assim, é sentada, sem... É mais fácil dizer o que ela não está fazendo do que dizer o que é ser bem comportada. É estar sentada, sem gritar, sem espernear, sem tentar sair, seja lá o que for que você determinou. Especialmente que ela não esteja fazendo aquele comportamento que a levou ao timeout, certo? Próximo, por favor. Então, depois que o timeout terminar, a criança deve ser imediatamente engajada em atividades apropriadas e ser reforçada positivamente por participar dessas atividades. Então, não tem aquela coisa, tipo, saiu do timeout, aí você fica... Você, né, bateu no seu irmão, viu o que você fez. Não tem isso. Terminou, ele já pagou, vamos dizer. Agora vamos passar para outra coisa, né? E de preferência, vamos tentar, por exemplo, se ele bateu no irmão e foi para o timeout, a gente pode tentar fazer com que ele se engaje num comportamento oposto do que o levou ao timeout. Então a gente pode, não porque você bateu, agora você vai ter que abraçar, não é isso. Mas você pode chegar e dizer, vamos fazer uma brincadeira com seu irmãozinho? Agora vocês vão abraçar, agora vamos fazer tal coisa para ele começar a se engajar em algo que é o oposto e ser imediatamente reforçado por isso. Muito bem, olha que legal, para ele perceber que o que a gente está trabalhando aqui, gente, é com contrastes. A gente quer mostrar, é como se fosse a forma de diálogo. A gente quer mostrar que quando você faz X, Y e Z, você ganha tudo isso. Quando você faz A, B e C, você perde tudo isso. Né? Então, é para mostrar, dizer para ele por consequências quais são as coisas, quais são as regras de funcionamento do mundo, certo? Não. Ela perguntou se poderia ser desculpa. Pode ser mais para frente. No início, o que eu acho mais legal é que seja um comportamento... Tipo, um abraço, um beijo, um tome 5, qualquer coisa, pegar na mão, né? Alguma coisa que seja uma ação oposta à ação. Se ele bateu, então agora ele pode abraçar, um tome 5, né? Alguma coisa que seja... Mas dizer desculpa já está relembrando que ele fez uma coisa errada. A gente não está a fim de ficar remoendo, né? Então, se a criança tenta constantemente sair da área do timeout, pode ser necessário que alguém fique por trás da criança para garantir que ela permaneça na área. Isso sem dar qualquer tipo de atenção além do contato físico mínimo necessário. Isso, mais uma vez, gente, timeout assim em cadeira só vai ser mais eficaz ou possível de ser implementado para crianças pequenas, certo? Algumas crianças grandes vai ser mais difícil, certo? Você pode até tentar, mas se é
Se é alguém que é muito forte e resistente, é mais fácil você sair e criar o ambiente do time-out do que você tentar levá-lo. Isso é muito importante, que essas regras a gente tem que pensar como a gente pode criativamente criar a área do time-out. Porque o time-out não é necessariamente a pessoa ficar isolada, ir para algum lugar para ficar isolado. É simplesmente a remoção de acesso a qualquer coisa que seja positiva, prazerosa, darará. Você pode fazer isso retirando a pessoa ou retirando as coisas da pessoa. Seja lá o que for mais conveniente e mais prático, certo? E aí, nesse caso, é assim, pode ser que precise levar a criança e ficar por trás dela, assim. Cadê? Não, eu vou por aqui. Espera aí. Eu vou por trás dela e talvez eu tenha que ficar aqui assim, ó. Se ela tenta levantar, o que é que eu faço? Não é empurrar, ficar grudando a pessoa. Não precisa fazer isso. Você traz... Pronto, faz de conta que tu tá escapando. Isso. Aí eu vou sem falar, sem prestar atenção, sem dar atenção a ela, mas eu vou... É muito difícil, ó. E, gente, vocês acham que eu sou magrinha assim por quê? É muito exercício, gente. E eu sempre digo, olha, sério. É sério. Tem gente que não vá trabalhar com as crianças como eu tô aqui, de sapato alto e saia, brinco grande, certo? Porque a gente tem que estar realmente adequada para conseguir ser o mais eficiente possível com ela, né? Exato, unha muito grande, né? Mas assim, eu posso ter que fazer isso, né? E assim, o importante é que ela fique. E assim, é tão importante que a gente se regule pela força da criança, assim, ação e reação. Tipo, quanto mais ela força, mais acontece o contrário. Ela quer sair, mais ela não pode sair. Quando ela ficar relaxada, ela vai perdendo. E ela vai perceber que se você faz isso sendo regulado pela força, ela vai aprender a se aquietar mais rápido, porque ela vê, quanto mais rápido eu faço isso, mais rápido eu consigo sair. Então é aquela história, volta para. A gente sempre faz o oposto da função, né, do propósito daquele comportamento. A gente quer quebrar um comportamento, a gente quer fazer com que ele não funcione mais, né? Isso é que a gente tem que ter em mente. Próximo, por favor. Então, agora, qual é a hora do... Tem intervalo de manhã ou não? Tem? Porque já são 15 para as 11. Cadê? Como é? Então vamos... o almoço é meio-dia, não é isso? Ótimo. Então vamos fazer isso. A gente não dá intervalo agora e termina 11h30 para todo mundo ir comer, tá bom? Maravilha. Ótimo. É porque eu tenho um problema. Eu falo muito e aí eu esqueço de comer, eu esqueço da hora, eu esqueço de tudo. E aí eu preciso, às vezes, ser relembrada. Mas deixa eu perguntar, tá todo mundo ainda acompanhando? Tá legal? Ótimo, certo. Eu quero que vocês fiquem felizes e satisfeitos e que vocês consigam levar esse aprendizado para vocês, tá? Então, olha só. A outra coisa para eliminar comportamentos, como eu falei, né? Lembra que a gente falou de várias estratégias. Reforçar comportamentos apropriados, impedir que ela escape de uma demanda, ignorar quando a função é chamar atenção, o time-out para comportamentos que são mais severos. Agora, obrigada, linda. Gente... Agora, como eu falei, tem o outro lado da moeda. Qual é? Se a gente quebra um comportamento, né? E a gente sabe que esse comportamento tem uma função comunicativa, a gente não pode deixar essa pessoa desprovida
de um comportamento alternativo que tem a função equivalente, né? Então, a gente precisa dar, a gente tira com a mão, mas a gente dá com a outra, certo? É muito importante, senão você não vai conseguir eliminar nunca, porque o comportamento tem uma função. Se você elimina aquele, mas não ensina outro, ele vai aparecer com outro tão inapropriado ou pior, certo? Então, como é que se diz? Se um comportamento problema, isso eu já disse, né? Tem uma função e nós não ensinamos um comportamento adequado com função equivalente, provavelmente a criança começará a exibir outros comportamentos problema que desempenham a função do comportamento que acabamos de eliminar, ou o mesmo comportamento retornará. Próximo, por favor. Então, uma vez que a gente descobre a função de um comportamento, problema, precisamos ensinar o mais apropriado. Então, se a criança se bate para escapar uma situação, como sair da mesa durante uma sessão de ensino, nós poderemos ensiná-la alguma forma apropriada de pedir um intervalo, verbalmente, através de sinais, ou de gestos, ou de figuras. Então, gente, vocês podem estar se perguntando o quê? Mas, nossa, então eu vou ensiná-la a efetivamente escapar de uma demanda? Vamos. Inicialmente sim. Sabe por quê? Porque a gente quer que ela primeiro perceba que ela tem um poder sobre o ambiente, que ela consegue fazer coisas que ela consegue obter o que ela deseja de alguma forma, né? Isso é tão importante. Só que não vai ser se batendo ou mordendo outras pessoas ou gritando. Vai ser pedindo verbalmente ou pedindo através de um sinal, um gesto, seja lá o que for. Meu time. Nós ensinamos uma criança a pedir a atenção da mãe batendo palma. É melhor do que antigamente, que ela ficava fazendo escândalo, destruindo tudo que tinha na sala, né? Então, é muito legal. Pode ser um gesto que a gente convencione como aquilo agora, a partir de agora, vai comunicar isso. Toda vez que você bater palma, eu sei que você está querendo atenção, né? Então, como eu disse, é importante descobrir a função, porque aí a gente vai ter que substituir por um comportamento que tem a mesma função, né? Como é que a gente faz? Veja só. Oi? Isso, vamos botar um exemplo concreto. Eu estou na mesa, vamos usar esse exemplo aqui. Aí ele começa a se bater, né, para sair da mesa. Sempre que ele se bater, ele não vai poder sair da mesa. Mas porém, contudo, todavia, entretanto, você vai começar a fazer um treino de, vamos dizer que é figura, certo? Vou dar um exemplo com uma criança que não é verbal, então com figura, e uma que é verbal, certo? Então, quando ele não estiver fazendo a coisa, certo? Você não vai esperar para substituir pela figura na hora que ele está já pedindo para sair, não. O que você vai fazer? Antes, normalmente você começa a perceber quando ele vai começar. Antes dele começar a fazer o escândalo para querer sair, se bater, você vai fazer o seguinte: você vai dar a foto, seja lá do que for, um símbolo de pedir para sair, seja lá o que for. Pode ser uma mãozinha assim fazendo tempo, pode ser, digamos, uma coisa de trabalho com aquele sinal de stop, né? Seja lá o que for, não importa. O que importa é que a partir daquele momento, aquilo vai simbolizar: eu quero sair, eu quero um intervalo, eu quero um tempo, né? Aí você vai dar a figura para ele quando ele está calmo, e aí você vai dizer algo tipo intervalo e fazer com que ele lhe dê, e aí ele lhe entrega e ele pode sair da mesa. Aí você vai ficar trabalhando isso várias vezes para ele perceber que quando ele entrega aquela figura, ele pode sair da mesa. E quando ele não souber disso e fizer o que ele geralmente faz, ele não pode sair. Então você está trabalhando mais uma vez com contrastes. Quando ele faz X,
ele consegue sair. Quando ele faz Y, ele não consegue. O que acontece? Lembra que a gente tende a repetir no futuro as coisas que funcionam. Então, por prática, ele vai começar a perceber que quando ele... Então, você não vai estar necessariamente fazendo... Você está fazendo um treino. Assim, você vai... Nem que passe vários minutos só trabalhando isso. Tipo, ele te dá, ele pode sair da mesa. Aí fica, brinca um pouquinho, daqui a pouco você volta, faz uma tarefinha com ele, agora ele te dá a fichinha, ele pode sair da mesa. Até ele começar a perceber que é assim que ele consegue sair. Faz sentido? Se for verbal, pode ser o pedir para sair. Tipo, pode ser 1 minuto, ou seja lá o que você estabelecer. Eu acho que dependendo do verbal da criança, para ele pedir intervalo é muito grande, né? Então pode ser um tempo, 1 minuto, o que for. Algo que ele pode ser um gesto também, pode ser o que for. Contanto que você tem que ver qual habilidade a criança tem e o que seria mais fácil, porque o comportamento novo, ele deve ser mais fácil da criança fazer do que aquilo que é o comportamento antigo. E ele deve sempre levar a consequência mais rapidamente do que o comportamento antigo, certo? Esses termos que você está colocando de parar, não sei o quê, eu acho que seria interessante a gente ficar atento também no que eles estão dizendo. Sim. Eles inserem. Né? Eles já dão a dica daquele tipo de sinal. Isso, exato. Muito bom. Isso, boa. Se você está atento à criança, você vai ver que ele pode ter algum gesto, algum sinal que ele usa antes dele fazer um escândalo. E aí você pode aproveitar isso, certamente. Se tiver, se você não conseguir achar, você estabelece. Mas a gente sempre tem que tentar aproveitar o que ele já tem. Sempre. Né? O que a gente puder aproveitar, melhor. Então, se a criança tende a chorar e jogar o material no chão, quando não consegue encaixar blocos de encaixe, poderemos ensiná-la alguma forma apropriada de pedir ajuda. Verbalmente, através de sinais, a mesma coisa. Né? Tem criança que, gente, eu já vi muito, que ele tenta brincar com os bloquinhos, o que for, e não consegue encaixar. Ao invés dele pedir ajuda, ele se irrita e joga as coisas, começa a chorar. Pronto. Você pode ensiná-la. Aí, como é que você ensina isso? Primeiro, você vai ter que estudar o comportamento primeiro, ver quando normalmente, que tipo de brincadeira que ele não consegue, quando ele se irrita. E aí, tipo, se ele já está brincando, aí você já vai... Se a criança é verbal e consegue te imitar, aí você vai... Antes dele ter a dificuldade, quando você vê que ele está caminhando para a dificuldade, você vai chegar e dizer, quer ajuda? Aí fazer com que ele diga, quer ajuda? Isso, tudo bem, vou te ajudar, certo? Isso aí, vê, gente... Como é bem mais fácil da gente fazer isso depois que a gente já ensinou imitação, certo? Porque se a criança imita, principalmente imitação verbal, a gente pode fazer com que ela diga qualquer coisa, né? Imitando da gente. E aí só que aí quando ela imita no contexto apropriado, até ela começar a perceber que nesse contexto é isso que eu digo e isso acontece, né? Então, o sucesso desse programa de ensino de comportamentos equivalentes vai depender completamente da determinação prévia da função do comportamento. Vocês entenderam por quê? Todo mundo entendeu por quê que você precisa entender a função primeira? Porque para você substituir, se você não sabe qual é a função, você não vai substituir certo, né? Próximo, por favor. Então, algumas dicas para a implementação disso. O comportamento alternativo, ele deve ser, como eu falei, eu vou falar, mas eu vou falar de novo porque eu quero frisar, tá? O comportamento alternativo, ele deve ser mais eficiente do que o comportamento problema. E ele deve rapidamente resultar no que a criança está tentando comunicar. Aí eu lembro de um caso da Maiara mesmo, certo? Que ela desinvestou a pedir ioquitos, capo, tudo que era comida de porcaria. E geralmente
mais perto da hora do almoço. Por quê? Porque era quando ela estava começando a ficar com fome. Aí a mãe dela disse, e agora? Eu vou ficar dando essas porcarias para ela e aí ela não vai almoçar? Eu digo, gente, vamos fazer um pacto aqui e se a gente está querendo que ela fale, isso vai ser o mais precioso. Se ela pediu, vai ter que ter na hora. Eu nem que eu vá ter, se ela pedir um sarapaté, eu vou preparar. Mas ela vai ter que ter. Porque assim, isso é precioso, certo? Se ela pediu, vai ter que ter. E aí, mas e aí, o que você faz? A gente permite que ela seja ditadora por um tempinho, certo? E depois a gente começa a trabalhar a outra coisa, que é a capacidade dela conseguir esperar, adiar a satisfação de um desejo, isso é outra coisa. Mas aí o que acontece? Algumas dicas. Se é comida e é perto da hora do almoço, lembra da história do confete lá do M&M que eu disse que partia em 4? Então se ela pede, você dá só um pedacinho. Por quê? Primeiro, que se for perto da hora do almoço não vai afetar muito. Segundo, ela vai querer mais e vai vir pedir mais. E o que isso faz? Cria oportunidades de quê? De prática, né? Dela pedir. Então, a gente dá um pedacinho, ela vai querer mais. Aí ela vai ter que vir e dizer de novo o que ela quer. Aí ela ganha de novo. Com isso, o que ela está ganhando? Prática, exercício. E ela está começando a perceber, nossa, que legal. É quase como uma descoberta. Tipo, era só isso que eu tinha que fazer, agora eu consigo tudo que eu quero. Sim, você vai perceber que quando elas percebem isso, elas saem feito louca. Às vezes ela não sabe, aí fica feito criança. Quando está começando a aprender a falar, que generaliza. Tipo, ela não sabe a palavra, ela usa a palavra que ela sabe para pedir qualquer coisa. Porque ela já percebeu que é isso que funciona. Aí ela fica feito louca, tipo, chama tudo de capo quando ela quer qualquer coisa, seja lá o que for. Mas assim, nossa, isso é muito bom, gente. Ela fica... Você vai perceber isso, que quando clicar, pronto. Aí, tudo bem, aí a gente vai começar a trabalhar a expansão do vocabulário, é outra coisa. Isso. E como eu falei, aí você... Mas, tipo, se ela tá na frente, vamos dizer, ela tá na frente do leite e tá chamando o leite de capo, por exemplo, aí você vai dizer, você quer leite? Leite, aí você dá um modelo, aí espera até ela dizer leite, aí isso, você quer leite. Aí ela vai começar a perceber que tem palavras diferentes para pedir coisas diferentes. Mas quando ela percebe ela primeiro vai ter que perceber que tem esse poder. Que quando ela fala, o mundo cai aos seus pés. Sabe? Assim, e ela vai ficar muito feliz com isso. Vai ficar bem tirana no começo, mas tudo bem. Por enquanto. Depois, o que você vai começar a fazer? Quando ela já estiver bem mesmo, que você percebeu que o negócio está ficando sólido, aí você vai começar, agora vamos tentar. Ok, você quer, né? Aí você pode usar a coisa do reloginho, por exemplo. Alguma coisa que marque o tempo. Tipo, ela pediu, ela vai ter que esperar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, né? Até ela conseguir perceber que mesmo que não venha imediatamente, aquilo vem. Então eu não preciso me desesperar, porque vai vir. Então, mas aí a gente vai trabalhando e adiando 1 segundo, 2 segundos, até ela perceber que não tem problema. Depois do almoço, tá bom, né? Chega um dia, acredita em mim. Assim, parece impossível, né? A gente pensar que um dia elas vão conseguir esperar até depois do almoço. Mas se você for trabalhando aos pouquinhos, vai chegar um dia que ela vai conseguir, certo? E aí você pode trabalhar com marcadores visuais, se isso facilitar. A gente tem que esperar o ponteiro chegar nesse. Quando chegar nesse, você pode. Quando chegar nesse, você pode. E eles esperam bonitinho depois que eles aprendem, certo? Então, tá tudo tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo visualizar isso para algo da vida real de vocês? Ótimo. Muito bom. Então, a outra coisa, gente, importante, né?
de dica é que o comportamento alternativo... primeiro, no início, como eu falei, mas vou frisar, o comportamento alternativo